Com essa ferramenta que eu vou te ensinar nesse vídeo agora, você vai pelo menos triplicar os seus rendimentos na hora de estudar. Salve, salve, meu caro estudante, minha cara estudante, seja muito bem-vindo ao Estudo Fácil, o projeto que vai te ensinar a ser um estudante melhor. Eu sou o professor Caio e hoje nós vamos criar uma planilha de estudo perfeita. Então, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sino das notificações para você não perder absolutamente nada. Este vídeo é o segundo episódio de uma série que nós vamos te ensinar a estudar do zero, passo a passo. É um projeto totalmente gratuito que você vai acompanhar, muito completo, então não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de assinar o sino das notificações para não perder absolutamente nada. Eu tenho certeza que muito se fala sobre planilha de estudo. Se você é um estudante que já está há algum tempo aí estudando, você provavelmente já ouviu falar em alguma planilha de estudo, já viu na internet vendendo ou simplesmente baixando. O que eu quero falar para você agora é que nós vamos construir do zero uma planilha perfeita. E ela vai ser perfeita justamente porque é você que vai construir ela. Nós aqui do projeto não recomendamos que você compre ou baixe planilhas prontas, pois essas planilhas não levam em consideração as suas necessidades. Como aqui nós vamos construir uma planilha de acordo com as suas necessidades, levando em consideração as suas necessidades, ela é uma planilha muito poderosa, se você fizer exatamente o passo a passo que eu vou te passar nesse vídeo até o final. Vamos realmente ao que interessa. Você vai precisar de duas etapas para realmente construir essa planilha que vai se encaixar perfeitamente com as suas necessidades. A primeira etapa nós vamos simplesmente identificar alguns fatores que vão te auxiliar na construção da planilha e a segunda etapa vai ser a construção da planilha em si. Bem, a primeira etapa ela é basicamente uma identificação de tudo o que é falho em você. Você vai identificar exatamente tudo o que você é fraco, tudo o que você tem dificuldade. E nesse momento eu não me refiro apenas a assuntos ou matérias, eu me refiro a qualquer parte da sua vida. Porque você tem que entender que todo estudante ele tem uma vida exterior, ele tem uma vida fora do estudo e esses fatores influenciam e muito na sua vida estudantil. Então, família, ansiedade, entre outras coisas, vão influenciar diretamente no seu rendimento como estudante. É por isso que é extremamente importante você identificar suas falhas, identificar o que realmente está te atrapalhando. Nesse momento a gente vai usar a nossa velha e famosa folha de papel, porque nós temos que materializar, isso mesmo, materializar todas essas falhas. Esse ponto aqui é um pouco complicado para alguns estudantes porque te força a sair um pouco da tua zona de conforto. Quando você faz isso, você sai da zona de conforto, você consegue evoluir, mas é muito difícil para alguns. Por quê? Para fazer isso, você tem que identificar as suas falhas. Muitas pessoas têm medo de enfrentar essas falhas por pensar que não podem aí pelo menos corrigi-las, entre outras coisas. Outras pessoas simplesmente não fazem isso porque isso fere um pouco o ego delas e realmente deixam isso de lado. Mas isso vai ser extremamente importante para você conseguir efetivamente criar a planilha perfeita para você. Então o primeiro passo dessa etapa é justamente pegar uma folha de papel e colocar tudo o que você tem dificuldade. E aí eu te aconselho em separar em duas partes. Uma que são as dificuldades nas matérias e assuntos e a outra na sua vida como um todo. Na parte de dificuldade de matéria e assunto você vai colocar, listar todas as matérias que você tem realmente dificuldade, todos os assuntos que você tem realmente dificuldade. E aí você pode separar por matéria e subdividir por assuntos. Então, por exemplo, em matemática, você pode colocar lá matemática e embaixo colocar geometria analítica, geometria plana, trigonometria, enfim, identificar tudo o que você realmente tem dificuldade. Nesse momento pode aparecer uma lista imensa, não se assuste nem se apavore, é normal. Então você vai conseguir realmente identificar as suas dificuldades. Feito isso, você vai fazer a segunda parte da primeira etapa, que vai ser justamente os defeitos como um geral. Nesse ponto você vai listar defeitos seus, como por exemplo, preguiça, procrastinação, entre outras coisas. Você pode também listar dificuldades que você tem no seu dia a dia, como por exemplo, dificuldade com a sua família, dificuldade em concentração, entre outros. Aqui você realmente tem que ser muito detalhista. Mais uma vez pode aparecer uma lista imensa, não se preocupe, é normal também. Lembre-se que tudo que pode ser identificado como problema também pode ser resolvido, de uma forma ou de outra.
é essencial que você realmente consiga identificar tudo. Vai ser um pouco doloroso no começo, você pode até se sentir um pouco magoado e um pouco para baixo, mas não tem problema, você vai conseguir usar essa ferramenta de forma muito poderosa lá na frente. Com isso, nós concluímos a primeira etapa, que é justamente criar essa lista de dificuldades que você tem. E aí você vai guardar essa etapa, porque daqui a pouco nós vamos usar e vai ser muito importante como realmente você vai utilizar essa lista. A segunda etapa é a construção propriamente da nossa planilha. E aí, a primeira coisa que nós temos que fazer é usar o que nós aprendemos na aula anterior do episódio 1. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição. Você já pode pausar esse vídeo, clicar no link e conferir essa aula para realmente prosseguir com muita tranquilidade. Nós vamos dividir essa etapa em 4 partes, vão ser 4 tipos de planejamento. Esses vão ser os planejamentos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo. O planejamento de longo prazo vai ser justamente o tempo total que você vai gastar para realmente chegar no seu objetivo. Por exemplo, se você vai fazer a prova do Enem, você tem que levar em consideração a partir de hoje o tempo que você vai ter até a realização dessa prova. Na presente data da gravação desse vídeo, a prova do Enem não estava com data definida, mas provavelmente você vai ter aí de 6 a 7 meses. Bora considerar que você vai ter realmente aí 6 meses para estudar. Então, 6 meses vai ser o seu planejamento de longo prazo. O que você vai fazer daqui desse ponto em diante até os 6 meses seguintes? E aqui é um planejamento longo. O bacana dessa parte do planejamento é que você não precisa se deter a muitos detalhes nesse período, ou seja, no longo prazo. Aqui você vai realmente ter um panorama geral. E conforme a gente for descendo no nosso planejamento, você vai ver que nós vamos aumentar o nível de detalhamento. A segunda parte é o planejamento de médio prazo, que vai ser, no caso, os meses que você vai estudar. No caso, nós temos 6 meses. Então você vai fazer um planejamento para cada mês. Nesse planejamento você vai colocar exatamente o que você espera realizar naqueles meses. E aí é importante ressaltar que você use a lista de metas e objetivos que você fez na aula passada. Com essa lista você vai realmente conseguir construir essa lista de planejamento de médio prazo muito melhor. A cada mês você coloca as suas metas e objetivos para aquele mês, já pensando num plano geral, num plano maior, que no caso é o de longo prazo. Nesse ponto nós vamos ser um pouco mais detalhistas do que nós fomos no de longo prazo, porque aqui nós vamos realmente afinar o nosso planejamento para que ele seja mais específico possível. Agora nós vamos pular para o planejamento de curto prazo, que no caso vão ser as semanas. Então você vai pegar um mês, geralmente ali durante o mês existem 4 ou 5 semanas, dependendo do mês. Então você vai fazer o planejamento semanal de cada semana daquele mês referido. Nesse ponto eu não te aconselho a fazer logo tudo de uma vez, senão você vai ficar extremamente sobrecarregado. Você pode fazer o planejamento no longo prazo, no médio prazo, e quando chegar no curto prazo você pega um mês, por exemplo, um mês que você vai começar a estudar agora, e você vai fazer o planejamento para aquele mês. Deixe para fazer o planejamento dos outros meses no mês que você começar a estudar, porque aí você realmente vai ficar menos sobrecarregado. Pegue essa semana e comece a planejar semana por semana daquele mês referido. E aí realmente você vai ter que ser mais detalhista ainda. Você vai aumentar o nível de detalhes para realmente começar a ficar bem mais preciso. Feito isso, nós vamos para o planejamento de curtíssimo prazo, que são os dias. Você vai pegar aquela semana que você fez e mais uma vez você não vai se sobrecarregar. Você está naquela semana, faz o planejamento para aquela semana, dia a dia. Então vai pegar aquela semana, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os dias que você for estudar, você vai planejar. Nesse ponto você vai ter que ser extremamente detalhista, e é aqui que você vai puxar aquela lista que nós fizemos na primeira etapa, porque aqui você vai conseguir identificar exatamente todas as matérias e assuntos que você tem dificuldade, e aqui você vai conseguir realmente colocar a melhor disposição para a sua semana. E aqui nós aconselhamos você separar os dias que você vai efetivamente estudar. Nós não aconselhamos você estudar 7 dias por semana. Você precisa de ter um descanso mental. É extremamente importante você descansar. Então, por exemplo, se você vai estudar 5 dias por semana, 6 dias por semana, você vai colocar isso no seu planejamento e vai distribuir sempre as matérias que você tem mais dificuldade. Eu aconselho você colocar em primeiro lugar as matérias que você tem mais dificuldade, porque assim, começando pelo difícil, o seu cérebro acaba se acostumando e conseguindo conciliar melhor as matérias que você tem mais facilidade. Ou seja, nas matérias que você tem mais dificuldade, você vai dar mais ênfase, e nas matérias que você tem menos dificuldade, você vai apenas reforçar o que você sabe, já que você realmente tem uma facilidade maior de aprender essas matérias. Só para a gente ter um panorama geral,
O planejamento de longo prazo, de curto prazo, você pode fazer listas para realmente ficar bem bacana. Já o de curto prazo e o curtíssimo prazo, você pode fazer planilhas, realmente planilhas, ou seja, fazer a tabelinha para ficar realmente muito bacana. Nesse ponto eu aconselho você fazer dois tipos de tabelas. Uma tabela semanal fixa, que ali você vai colocar o que você vai estudar como matéria, ou seja, aquela é uma tabela padrão, você vai ter lá. Segunda-feira química, terça-feira matemática, enfim, você vai realmente colocando padrão. E tem uma segunda tabela onde você vai realmente especificar. Você vai colocar o assunto que você vai estudar com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, se você for estudar física, você coloca na sua tabela o assunto bem especificado. Por exemplo, movimento retilíneo uniforme, exercícios, conceitos. Você vai realmente colocar tudo o que você vai estudar naquele momento com o máximo de detalhes possíveis. Nesse ponto, você pode usar também uma lista. É muito importante que você adapte o que seja melhor para você. Se você visualiza melhor numa tabela, perfeito, bacana. Mas se você visualiza melhor numa lista, não tem problema. Procure colocar os horários, que fica muito mais organizado. No próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre isso, horário, que é como você vai organizar o seu tempo na sua semana, como você vai organizar suas horas de estudo no seu dia da melhor forma possível. E eu te garanto que vai ser incrível quando você conciliar o seu horário com o seu planejamento. Mais pra frente nós vamos falar sobre algumas técnicas que você vai incorporar nesses horários para realmente fazer todo o sentido e você maximizar todo o seu rendimento estudantil que você pode ter extraindo dos seus estudos. Então basicamente é isso que você precisa para montar a sua planilha perfeita. Eu sei que deve ter ficado um pouco vago, você pode estar um pouco frustrado por não ter efetivamente montado, mas essas aulas são linkadas e o conjunto delas vai te dar o panorama geral para você efetivamente conseguir montar o seu estudo perfeito, na verdade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com toda a certeza. Se você não quiser colocar aqui para ficar muito exposto, você pode ir no nosso Instagram e mandar um direct que nós também vamos te responder. Então pessoal, desde já muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.